Ora, muito boa tarde a todos, conseguem todos ouvir-me? Certíssimo. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, que não foi um atraso, tratou-se mesmo aqui de um erro da plataforma. Como viram, eu respondi-vos a horas, logo às 7, a indicar que estávamos à espera de alguns formandos. No entanto, aqui na entrada na plataforma atrasou-me aqui um bocadinho a entrada, portanto peço desculpa, mas vamos então dar início aqui a este webinar, está bem? É só mesmo aqui para afirmar o que é que aconteceu. Está bem? Muito bem, vamos então começar. Antes de mais, aqui marketing mobile. Alguém sabe qual é que é a importância do marketing mobile no mundo do marketing e no mundo da publicidade? Alguém me consegue assim tentar dizer se é muito importante, se é pouco importante, se é de relativa importância? Certo? Sim. Baseia-se na localização das pessoas. Para quê, Filipa, por exemplo? Ou seja, toda a gente está a dizer que é muito importante. Alguém me sabe explicar o porquê? Ok. Estamos a ir de uma forma muito específica. Rosa e Filipa e também a Anete. Ou seja, de facto, o marketing mobile possibilita-nos de fazer marketing e publicidade através da localização. Mas antes disso, ou seja, porque é que o marketing de facto tem importância? O marketing, neste caso mobile, ou a publicidade mobile, tem importância. Vou chegar rapidamente, é muito depois a forma mais rápida e mais direta de estar em contacto com toda a gente, porque hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel, porque, sobretudo um smartphone. Porque hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel. É por aqui que eu quero que vão, está bem? Ou seja, de facto é verdade, toda a gente neste momento, ou pelo menos nos países desenvolvidos, não, se calhar nos países menos desenvolvidos, mas neste momento, e vamos falar na realidade de Portugal, é raro aquele amigo que não tenha um smartphone, certo? E é raro também aquele amigo que não tenha uma rede social, nem que seja só uma. Por exemplo, eu faço uma questão a quem está aqui presente hoje. Todos vocês têm redes sociais, certo? Nem que seja só Facebook ou Instagram, mas todos vocês têm redes sociais, ou não? Ok. E o que é que isso implica? Ou seja, neste momento vou fazer-vos outra pergunta. Ou seja, neste caso estamos aqui a fazer um estudo de mercado entre todos nós. E a pergunta é a seguinte. Hoje, durante o dia de hoje, conseguem dizer mais ou menos uma estimativa de tempo que estiveram a olhar para o ecrã do telemóvel desde de manhã cedo, antes de ir para o trabalho ou antes de acordarem, aliás, antes de saírem de casa, digamos assim, quanto tempo até agora é que mais ou menos tiveram? Ou seja, minutos. Cerca de meia hora se totalizarmos todos os minutos que tivemos presentes. Mais ou menos. Ok. Mais de uma hora. Existem, exatamente, ou seja, ok. Se contabilizarmos durante o dia todo, ou não conseguimos contabilizar porque nem sequer nos damos conta das vezes que vamos ao telemóvel, ou seja, às vezes, se calhar, só para vermos as horas, não vamos ver só as horas, vamos também, se calhar, dar uma atualização nas nossas redes sociais, e muitas vezes isto acontece, está bem? E vem aqui um dado que se calhar vocês não conheciam, mas vamos aqui falar aqui num dado de 2016, está bem? Que neste caso, em pesquisas web,
Desktop versus mobile. Isto quer dizer o quê? Computador, quer seja ele portátil ou um computador de casa, um PC. Estamos a ver aqui que a percentagem em 2016, está bem, era de 57%, de que 57% das pessoas que utilizavam para navegação na internet faziam através do telemóvel e 43% através do computador, está bem? Em 2017 este número cresceu, ou seja, foram então 63% e 37% a nível do computador, está bem? E o que é que vocês acham? Isto é a nível mundial, está bem? Cerca de todos os países, 1 bilhão de pessoas foram utilizadas neste estudo, está bem? O que é que vocês têm a dizer sobre estes dados? Já tinham mais ou menos esta noção? Não tinham? Ok. E se pensarmos que estes dados podem estar também, podem ser, por exemplo, as pesquisas que nós fazemos para o trabalho onde estamos a usar o computador, de facto vemos que passamos mesmo muito tempo ao telemóvel. E quem é que, e já agora deixem-me aqui também mostrar-vos, aliás, os dados de 2018, conseguimos ver aqui que decresceu um bocadinho. No entanto, podemos dizer que em termos de percentagem é bem mais, não, mas mais do que o computador, está bem? Não, os dados são referentes ao acesso à internet só. Está bem, João? Deixem-me só ler então aqui os vossos comentários. Ok. Sim, Carlos, exatamente. Sim, também é um pouco por aí. No entanto, obviamente nós ainda utilizamos muito o telemóvel, aliás, o computador para trabalho, está bem? O telemóvel não tanto, ainda serve como complemento. No entanto, se estivermos a falar de um tablet, por exemplo, esse já vem substituir muitas das vezes o computador, está bem? Mas em nível ainda, digamos, de telemóvel, isso não acontece ainda. Exatamente, Florbel, exatamente. Não, Márcio, porque este poderia ser se fosse um dado geral, não, mas este dado é mesmo muito específico, ou seja, tem a ver com o acesso à internet. Claro que existem jogos que são jogados no browser, claro que sim. No entanto, tem mesmo a ver com pesquisas, está bem? E não tanto com o tempo que passamos. Tem mesmo a ver com a pesquisa e, claro, também com o tempo que passamos, mas este estudo está mesmo internamente ligado à pesquisa, depois ao tempo que nós passamos nas páginas e não ao tempo que ficamos, por exemplo, num browser. Está bem? Sim, sem dúvida, Ana. Sem dúvida, claro que sim. Muito bem. Posto isto, e antes de continuarmos, eu gostaria de vos mostrar um vídeo. Espero que vocês o consigam ouvir. Dê-me só aqui um segundo. Tenho só aqui sim um instante. Um vídeo que eu preparei para vós. Vocês não conseguem ainda ouvir o áudio do vídeo, pois não? Deixa-me só ver aqui. Ok, dê-me só então aqui um segundo. Só aqui um segundo.
Ok. Conseguem ouvir? Agora já conseguem, muito bem. Então assim, este vídeo, antes aqui só para introduzir o vídeo, como estão a ver, será... terá então aqui a ver com... Ok, conseguem todos ouvir? Com, neste caso, será o tipo... Neste caso, será o tipo... Neste caso... O título será mesmo, será que é preciso, e antes até de mostrar-vos o vídeo, que ele nem precisa de som, é que estou aqui a ter algumas dificuldades em passar-vos o som, mas será que é mesmo preciso o telemóvel? Ou seja, muitas pessoas dizem que o telemóvel não veio acrescentar nada, e se calhar em alguns aspectos até podem ter razão, mas o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Ou seja, acham que o telemóvel é útil, poderia não existir? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? É porque já sabem que existem também muitas teorias a indicar que, de facto, o telemóvel não nos deveria fazer tanta falta. Deveria ser só para chamadas, digamos assim. Vocês têm alguma opinião sobre isto? Exatamente, Filipe. Depois também há muitos que dizem isso. Há muitas pessoas que dizem isso, que para mim é útil, sim, e não me imagino viver sem o telemóvel. Isso também acontece e muito. Muito bem, vamos então ver este vídeo no instante, está bem? Exatamente, nos dias de hoje é preciso que a sociedade orientou-se para o seu uso. Claro que sim, Carla. Bruno, discorda. Então discorda como? Temos então aqui alguma discordância. Muito bem, estão então a dizer que aqui alguns colegas estão a dizer que concordam, outros que não. Quem não concorda, porquê? Porquê é que não concordam? Ok. Muito bem, Raquel. Traz demasiada distração no trabalho. Hoje em dia o telemóvel é muito mais do que para chamadas, utilizamos para guardar coisas, temos apps utilitárias, seja de consumo, seja de serviços, sim. Muito bem, exatamente, ou seja, eu concordo com todos vós. É verdade que hoje em dia dependemos muito do telemóvel, principalmente porque quando levamos, digamos assim, trabalho para casa ou não, o suposto é estarmos sempre contactáveis. Até creio que já vos deve ter acontecido a familiares próximos se não atendermos o telemóvel. Isto até já estou a falar só na sua utilidade mais básica. Se não atendermos o telemóvel, a coisa ali pode ficar preocupante, está bem? Mas antes disso, vou aqui mostrar-vos algumas situações onde, se o telemóvel existisse, poderia ser bem mais vantajoso, está bem? Neste momento eu vou pôr o vídeo, como disse, sem som, mas depois passo o link para vocês verem com
com som e para verem tudo direito. No entanto, não é necessário, vocês irão perceber a mensagem. Está bem? Eu peço é só que, se estiverem a ver o vídeo com muitos cortes, me digam, está bem? Ou seja, estamos a ver então aqui uma publicidade que indica que os telefones são... Os telemóveis supostamente são maus. Temos aqui uma situação muito conhecida, que é que trata-se do Titanic. Conseguiram aqui perceber esta mensagem, certo? Temos aqui outra situação. Claro que isto é muito sarcástico, está bem? E é muito levado ao extremo, mas faz o seu sentido. Mais uma vez, isto é um pouco, se não muito sarcástico. Depois no final, mais uma vez, eu passo o link, está bem? E pronto, e depois acaba com onde começou, neste caso. Está bem? Pronto, mais uma vez, claro que é muito sarcástico, mas faz o seu sentido. Concordam comigo? Todas aquelas situações que neste momento acontecessem, e ali já têm acontecido, desde tragédias a momentos bem-sucedidos, o telemóvel está sempre lá. Mas acho que é aqui, e acho que está muito bem conseguido, porque é verdade, ou seja, se isto acontecesse na altura onde existiriam smartphones, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Estamos a ver bem, graças à evolução dos smartphones, podemos efetuar pagamentos, fazer consultas nas contas bancárias. Exatamente, claro, Bruno. Mas lá está, essa necessidade sempre existiu, a necessidade de vermos, e agora estou a falar nesse caso muito específico, Bruno, a necessidade de ver, Bruno e para todos, claro, a necessidade de vermos o nosso saldo no banco, a necessidade de vermos fotografias e até de estarmos em contacto com pessoas que não estão próximas de nós, seja noutro país, seja ou noutro ponto do nosso país, ou seja noutro país, é verdade, ou seja, a necessidade sempre existiu. No entanto, nós na altura, por exemplo, na altura em que não havia smartphones ou nem sequer a internet, nós conseguimos satisfazer essa necessidade através do envio de cartas. E quando recebíamos uma carta, eu já não soube bem desse tempo, mas quando recebiam uma carta era um momento de muita alegria e era assim que matavam, entre aspas, as saudades. Neste momento existem webcams, como está a acontecer precisamente agora, onde as saudades são comatadas de outra forma, através de chamadas de vídeo por Skype, e antes disso através de chamadas telefónicas. Ou seja, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, permite-nos algo desse género. E agora aqui, muito especificamente, através do smartphone, quem é que vocês acham que tem de estar atento a estas modificações e a esta evolução? E quem é que já está atento e quem é que já agiu? Quem é que acham?
E agora, falando um bocadinho no marketing. Exatamente. As empresas / diríamos marcas. Está bem? E porquê? Para além do óbvio, e porquê? Agora sim já podemos ir àquilo específico que estávamos a falar no início, que tem a ver com geolocalização e as outras funcionalidades que nos permitem, através também das redes sociais, termos acesso a vários incomes das marcas, a vários inputs das marcas. Sim, Carlos, claro, e Mariana também. Exatamente. Porque, de facto, onde é que as marcas querem estar? As marcas querem estar onde os consumidores também estão. E onde é que os consumidores estão? Agarrados ao telemóvel. E isto é uma verdade. Se nós queremos encomendar comida, como é que nós fazemos? Ou seja, não sei se aqui há alguém, e vamos dizer que passa publicidade, mas obviamente que já utilizaram, ou alguém já deve ter utilizado, para, em termos de transporte ou em termos de alimentação, a Uber. Não há aqui ninguém que já tenha utilizado? Uber Eats, exatamente, e a Uber em termos de transporte. Quase toda a gente já a utilizou. E faço-vos outra pergunta. A necessidade de nos alimentarmos e a necessidade de nos deslocarmos sempre existiu, certo? Ou seja, não foi uma necessidade nova que eles criaram. Porque isso não existe. Ou seja, existem fundamentos muito dispares, não muito dispares, não muito de lado a lado. No entanto, existe quem diga que as necessidades já existem, sempre existiram, e também existe quem diga que as marcas criam necessidades. Eu sou, digamos, da time, entre aspas, de que as necessidades sempre existiram, desde os primórdios. No entanto, a forma que nós temos de as satisfazer é que vai mudando consoante os tempos. Eu não sei qual é que é a vossa opinião, e é bom que eu também diga isto, porque não é algo, ou seja, não é algo muito fundamental, quer dizer, é muito fundamentado, mas existem opiniões um bocadinho dispares, e é importante que vocês também tenham a vossa própria opinião relativamente a isto, porque depois, quando tiverem a fazer algum tipo de campanha, terão isso em conta de certeza absoluta, está bem? Exatamente, Ana, por exemplo. Muito bem, mas vamos então voltar um bocadinho para trás. Ou seja, as necessidades, do meu ponto de vista, sempre existiram. Isto quer dizer o quê? Que, obviamente, eu para ir do ponto A ao ponto B, precisaria de me deslocar. E eu, para a minha própria sanidade mental e também saúde, mental e não só, claro, mas preciso de me alimentar. E essa necessidade sempre existiu. No entanto, há poucos anos atrás, ou se calhar 2 ou 3 anos atrás, em vez de me deslocar até à mercearia mais próxima ou até ao hipermercado, supermercado mais próximo, ao mini mercado, o que é que acontecia? O que acontece agora? Eu tenho um cardápio de escolhas no meu telemóvel. E isto acontece porquê? Porque é que esta invenção existiu? Por causa destes gráficos, está bem? Por causa destas estatísticas. Ou seja, isto só existe o Uber Eats, só existem aplicações para o telemóvel, porque nós utilizamos o telemóvel. Claro que esta informação é óbvia, mas é preciso pensar um bocadinho também sobre isto, ou seja, porque é muito difícil mudar mentalidades. Nós só pedíamos comida, nós só encomendávamos comida, a maior parte das vezes, pelo menos em Portugal, era pela pizza, digamos assim, ou pizzas, e havia sempre aquele preconceito com entregas de outro tipo de comida, que depois iria chegar frio ou algo do género. Creio que eu pelo menos já tinha pensado nisso muitas vezes, ou seja, porque é que este restaurante ou aquele restaurante não tem aliás entregas, e poderia muito perder-se com isso, as batatas fritas chegarem frias ou outro tipo de condimento não chegar da forma mais acondicionada. No entanto, a Uber conseguiu arranjar uma solução para isso, está bem? Ou seja, de facto sim, utilizamos muito o telemóvel, mas não é só isso. O facto de ser disruptivo, de conseguirmos criar aqui uma ideia muito boa e confiável, não é? Porque é algo que vamos ingerir, é algo que não vemos, só vemos que neste caso quem nos traz é o senhor da Uber, digamos assim, e nós não sabemos o que é que lá, supostamente o que é que lá está, sabemos, mas não sabemos o que é que poderá ter acontecido no caminho. Mas lá está, a Uber transmite-nos essa confiança. Ela penetrou no mercado
pelo transporte e depois, já gerando confiança, vai entrar no nosso cotidiano, digamos assim, através da restauração. Está bem? Deixem-me ler então aqui as vossas questões no instante, ou os vossos comentários. Claro. JP, eu não sei como é que lhe devo chamar, mas sim, JP. Claro que sim. As marcas vão influenciar sempre como satisfazemos as nossas necessidades, claro que sim. Isso vai mudando consoante o tempo, lá está. O Uber neste momento está no auge. E depois existe aqui outra coisa muito curiosa, que é... Eu, por exemplo, nunca andei, ou raramente andava de táxi por minha vontade, só com familiares, mas por minha vontade raramente, utilizava sempre outros meios de transporte. Com o Uber veio facilitar o processo do transporte, e sabemos que o carro vem limpo, sabemos que atenção que eu não tenho nada contra os taxistas, está bem? Mas estou a referir-me apenas ao tipo de serviço. Sabemos que o carro está limpo, sabemos que provavelmente quem está a conduzir o carro é completamente tranquilo. E outra coisa que é muito importante, nós conseguimos ver, e agora claro que o táxi, neste caso a empresa de táxi também já tem esse processo, nós conseguimos ver quanto é que nós vamos gastar em cada viagem. E isto é muito importante, dar-nos segurança, e também conseguimos fazer uma estimativa. Está bem? Ou seja, quando dizemos que a Uber veio, entre aspas, tirar clientes dos táxis, isso não é verdade. Porquê? Quer dizer, pode ter tirado, mas o bolo maior não está lá. Porquê? Porque quem anda neste momento de Uber, se calhar 95%, e atenção que eu estou a dizer este número, ou seja, não existe nenhum estudo ainda que diz isto, mas eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço, entre 95% e 80% das pessoas que usam Uber, eu estou a falar de Uber, não Eats, Uber normal, Uber Transporte, nunca ou raramente utilizavam táxi, ou seja, são novos clientes, está bem? São novos tipos de clientes. Isso mesmo acontece com a comida do takeaway, está bem? Neste caso do delivery. Ou seja, o que é que vai acontecer? Eu também raramente pedia, digamos, comida de fora, que me viesse a entregar em casa, porque também isso não existia muito. No entanto, existiam ainda serviços, só que não me dava confiança, não sabia quanto é que poderia custar, ou sabia, mas tinha que pagar, por exemplo, em dinheiro. A Uber veio a modificar isso tudo. Eu estou aqui a ir muito pela Uber porque é o que eu me estou a lembrar neste momento, e acho que é o que também faz muito sentido. Mas para além da Uber existem mais marcas que estão a investir muito bem em publicidade de mobile, isto, obviamente, e em serviços mobile, claro. Deixa-me só ver aqui. Sempre existiu, estamos a ficar cada vez mais sedentários, sem dúvida, Ana. Sim, Marco. Era muito isso. Era mesmo muito isso. Era, pelo menos cá em Portugal, eu só me lembro, e sempre me lembrarei que quando era muito pequenina eu ouvia só Telepisa, ou seja, só mesmo ouvia falar sobre isso, e claro que nós também podíamos pensar, mas isto também podia surgir noutro tipo de restauração, mas não, naquele momento não surgiu nada como aconteceu agora, como acontece com o Uber Eats. Sim, Isabel, sim. Mas lá está, essa necessidade sempre existiu, está bem? A necessidade de nós nos alimentarmos sempre existiu. A forma agora como nos satisfazemos é que é diferente. Ok, Joana Pereira, muito bem. Peço desculpa, mas é mesmo só aqui para saber como eu posso tratar, está bem? Fica muito mais económico. E a parte do económico, não sei que já estamos aqui a gerar um novo perfil de cliente, está bem? Sim, sem dúvida, Mónica, sem dúvida. As marcas e empresas cada vez mais estão a utilizar este meio, sem dúvida. Perfeito, Joana, é isso mesmo. Não veio tirar clientes dos táxis, veio acrescentar mais clientes a esse tipo de transporte, concordo. É isso mesmo. Pronto. Eu também sou um desses novos clientes, digamos assim. Aqui o Carlos Portela, até porque de uma forma geral
Antes para subir um taco ligava-se para a central e assim pediu ou ias para a rua e ficavas à espera de algum veículo passar. Exatamente, Carlos, também existe isso e não me lembrei dessa parte também. Claro, muito bem mencionado, claro que sim, muito bem lembrado. Sem problema, Mónica. Se viu que perdeu aqui algo que não está a conseguir acompanhar, diga-me, está bem? Só aqui mais um comentário. Sim, Carlos. É isso mesmo. Estou a ler aqui o seu último comentário e tem toda a razão. A Uber vai trazer credibilidade devido à transparência que utiliza. Transparência que utiliza, aliás. Pensamos que sabemos o valor a pagar no motorista. Exatamente, é isso mesmo. E também, já que fala no nome do motorista, a classificação. Nós, como clientes, também temos classificação e quem trabalha com também tem classificação. Isso é muito importante. Porque depois conseguimos... Também existem categorias de clientes. Isso é genial. Não é uma ideia muito... na minha modesta opinião, não é uma ideia muito boom, digamos assim. Mas é genial neste momento porque... nós conseguimos pedir Uber, por exemplo, um Uber mais barato ou ao mesmo preço. Eu por acaso não sei muito bem como é que funciona, mas sei que eu sempre que apanho Uber é sempre 5 estrelas porque é a pontuação que eu tenho. Isso obviamente que é muito bom porque conseguimos ver que de facto quem nos está a servir presta um bom serviço. Exatamente, Mariana, concordo. E é isso mesmo, ou seja, o que nós aqui temos a falar que obviamente que as marcas têm de estar presentes também aqui na parte mobile, tanto como publicidade e marketing, como obviamente nos serviços, está bem? E claro, marcas como Coca-Cola investem muito bem e que são marcas que estão presentes em todas as plataformas e de uma forma brutal. A Nike e a Adidas. Creio que estas três, se vocês fizerem uma pesquisa, e é isso que eu quero que façam, assim, digamos um TPC, mais um TPC, em todos os meus webinars por vezes existem TPCs, quero que façam uma pesquisa e me indiquem que, ou destas marcas ou de marcas diferentes, assim uma publicidade tenham visto que vale a pena, ou então um serviço, está bem? Um serviço, por exemplo, o exemplo da Uber Eats é um exemplo perfeito, que eu não utilizava e estou a utilizar, está bem? Sim, sem dúvida, Carlos. Exatamente. Eu vou-vos dar um exemplo também muito simples. O que é que nós precisamos diariamente? Precisamos, por exemplo, de eletricidade. Precisamos, entre aspas, de telecomunicações. Ou seja, acredito que todos nós temos internet em casa, ou seja, temos um serviço de internet de grandes marcas, claro, e também, obviamente, um serviço de eletricidade. Quantos de vós é que não têm a aplicação de cada uma? Ou seja, nós provavelmente temos a aplicação, estou a mandar um nome para o ar da EDP ou de outra marca qualquer, conseguimos gerir o que é que nós estamos a gastar e o mesmo acontece no caso das telecomunicações. E isto obviamente, e por exemplo, Continente, Jumbo, neste caso Auchan, esse tipo digamos, de negócio estão muito atentos também ao que é que os consumidores precisam e obviamente onde é que eles estão. Portanto, claro que sim, exatamente, por exemplo, Márcio, aliás, é isso mesmo. A Vodafone também tem, eu desconheço que neste momento não sou Vodafone, mas existem são várias aqui as empresas que estão a investir muito no mobile, aliás. Eu quero que vocês saiam deste webinar a pensar mesmo que o mobile, não direi que é o futuro, porque é o presente, neste momento já é presente. E pronto, e finalizo assim este webinar. Não sei se vocês têm alguma questão a fazer. Gostaria de saber se gostaram ou não do webinar, se foi interessante para vós ou não, e se querem que eu traga temas do género. Exatamente, Carlos. Outro exemplo. Exatamente. E é uma mais-valia para nós.
Ou seja, se calhar se estivéssemos no papel não iríamos prestar tanta atenção, e até essas aplicações têm notificações, se ativarmos as notificações também é muito bom, é muito positivo, porque estamos ali sempre a perceber de facto o que é que nós devemos fazer, do que é que nós devemos fazer. Sim, este tema é super interessante e é muito importante, para além de interessante. Deixem-me pesquisar então aqui o vídeo e assim dou-vos já. Dê-me só aqui um segundo. Dou-vos já aqui o vídeo, o link, aliás. Sim, Carlos, o TPC, se quiserem fazer, é mesmo pesquisar campanhas ou então aplicações que utilizaram, que aliás que não utilizavam, nem sequer pensavam que era algo assim inovador, que utilizem ou não, seja publicidade, seja aqui a parte de aplicações, está bem? Só aqui à espera dos vossos comentários. Estou só aqui a ver. Só aqui um segundo. Queria mostrar-vos. Aqui, só para perceberem o que é que eu gostava que fizessem como TPC. Deixa-me só aqui ver se encontro. Encontrei. Deixa eu ver só se eu consigo encontrar o vídeo. É o anúncio da Mazda. Ok, encontrei aqui o anúncio. Vou também passar-vos o link. Deixem-me só ler então aqui os vossos comentários. Sem dúvida, Márcio, sim. Interessante, sim. É um tema a pensar, Isabel, está bem? Se tiverem muitas dúvidas, enviem mensagem para eu entrar em contacto consigo, está bem, Isabel? Muito bem, Sandra. Vamos então tentar ter webinars mais a esta hora, depois laboral. Por exemplo, Ana, que também são utilizadas, são controladas através do smartphone. Estamos aqui a falar de trotinetes e também bicicletas, por exemplo. Sim, Patrícia, pelo campus. Está bem? Certíssimo, Filipa. Vamos aqui tentar fazer um webinar sobre o Analytics. Muito bem, Ana. Vamos então também, mais uma vez, como eu disse, tentar fazer webinars mais a esta hora e falar aqui um bocadinho do Analytics, aliás. Muito bem. Pronto. Já viram este vídeo que eu vos enviei? O último link que eu vos enviei?
Exatamente, Carlos, é isso. Ou seja, o que quero que me enviem como TPC é isso mesmo, está bem? Algo deste género, para mim foi... nós estamos, por exemplo, a navegar no feed do Facebook e aparece-nos este anúncio de repente, um pop-up, e até se ouviram um anúncio, vê-se mesmo que é um carro a bater e vidros partidos e tudo mais. É super interessante. Está bem? Muito bem. Certíssimo. Agradeço então a presença de todos, está bem? Se tiverem alguma questão sobre este webinar ou sobre outra questão, enviem mensagem, está bem? Que eu estou cá para responder. Até ao próximo webinar. Uma boa noite a todos e um resto de boa semana, ou ainda uma boa semana que ainda falta muito para a semana acabar. Está bem? Obrigado a todos pela vossa presença e obrigado também pela vossa participação. Muito obrigado.